Puragapituna, Xerera Denilson, Xerera Baniwa, Pinimassara Ru. Então, eu sou o Denilson, meu nome em português. Eu sou do povo Baniwa, do Amazonas. Estou morando aqui há alguns anos já no Rio de Janeiro, em Niterói. Mas eu sou do Rio Negro, lá do Amazonas, da fronteira do Brasil com a Colômbia e com a Venezuela. Então tem Baniwas nesses três países. No Brasil a gente tem um número mais ou menos de 9.000 pessoas, tá? Dividido em 15 clãs. Eu, enquanto indígena, tenho uma trajetória de movimento indígena, de ativismo e tudo, e agora estou nessa caminhada enquanto artista, com o que a gente está chamando de arte indígena contemporânea. Talvez alguns estejam decepcionados, porque estavam imaginando um outro tipo de índio aqui, né? E aí vem eu e não caibo dentro da imagem do que se criou do índio brasileiro, né? Do que se aprende no Globo Repórter, nos filmes, nas novelas, na TV, nas revistas, né? No Brasil são mais de 300 povos indígenas, são mais de 200 línguas faladas, e cada povo desse é diferente um do outro. Ninguém tem a mesma aparência do pessoal do Xingu, que é o que mais passa na televisão. Então tem índios negros, tem índios loiros, tem índios brancos, tem índios morenos, tem índios de todo tipo. É preciso lembrar antes que indígena significa natural do lugar, né? Originário. Então tem indígenas em todo o mundo, não só no Brasil também. E eu faço parte desse grupo de indígenas, esse grupo étnico chamado índios, do povo Baniwa, que a gente chama Vale Pedra da Kenai, os netos das 5 estrelas. Então, eu vim conversar com vocês sobre arte. E aí o Pablo estava falando que a maioria aqui é professor e tudo, né? E eu fico imaginando o que os professores falam para os alunos, né, sobre arte indígena. Quando se coloca no Google o que é arte indígena, aparece isso com essas sugestões, né? Pintura corporal, plumária, marajoara, trançado, cestaria, artesanato, tecelagem. Por um costume errado, a gente costuma colocar arte indígena só com o que é artefato, né? Só com o que é artesanato. O que a gente chama de arte etnológica. É isso, acho que é isso, essa palavra. Mas aí tem vários indígenas que estão nessa caminhada de arte nesse sentido ocidental do que é arte, sabe? Com uma linguagem, com um discurso, com uma apropriação dos meios e dos suportes para falar coisas. E que coisas são essas? Eu costumo pensar que o artista ele seria o Pinimassara Paié, que é o que significa? É o pajé artista ou xamã artista. O pajé, dentro da cultura indígena, mas eu vou falar mais da minha cultura, porque eu não posso falar sobre os indígenas, eu posso falar dos Baniwas, assim, que é onde eu nasci e onde eu aprendi tudo
sobre a cultura do meu povo. Então, os pajés, para a gente, chama Marili. E o Marili, ele tem um conhecimento muito profundo do que é o mundo, uma compreensão do universo. Porque nós não conseguimos ver além do que os nossos olhos nos mostram. Mas o pajé, ele consegue transitar entre os mundos que existem. Por mais que a gente acredite que só existe esse mundo que a gente pisa, que a gente toca, que a gente vê, ouve e sente, não, existem outros mundos, os mundos dos espíritos, dos que a gente chama de dono das coisas, do espírito das plantas, dos animais e tudo. E o pajé, ele consegue transitar nessas coisas. Então, o artista pajé, ele consegue transitar no que é indígena, no que é da cultura nossa e no que é da cultura do outro, no que é o que a gente chama de mundo ocidental. Então, eu estou aqui nessa função de artista pajé, de trazer o que eu sei enquanto Baniwa numa linguagem que vocês possam entender. E aí, nessa conversa, através da arte, a gente começa a entender um ao outro. E, ao mesmo tempo, nesse entendimento, nessa compreensão um do outro, a gente consegue começar a se curar, né? A curar a nossa alma, a nossa essência cultural, o nosso ser, mas também curar o nosso mundo, esse nosso universo que vivemos. As populações indígenas, no geral, têm uma coisa que a arte tem muito, que é o uso de metáfora. Por exemplo, essa aqui eu pintei lá no Museu de Arte do Rio, na exposição de Jaguataporã, chama Cobra Canoa, que ele tem um objeto que chama o cacuri, que é de captura dos peixes, que na história das duas coisas, elas se conversam, elas se tornam metáforas umas das outras. E nessas coisas, é possível que a gente comece, ao fazer essa arte que liga o ocidental ao mundo indígena, abrir canais. E aí é muito engraçado porque, assim, eu não sou pajé, né? Eu não recebi o treinamento para ser pajé ou para ser xamã, sabe? Mas eu entendo como é que funcionam as coisas. E aí eu só fui compreender, que eu quero dividir uma coisa com vocês aqui, eu só fui compreender como é que a gente consegue realmente abrir esses canais entre os universos a semana retrasada lá em Itajaí, lá em Santa Catarina. Eu fui chamado para fazer um mural e eu escolhi a Serpente Universo. E a Serpente Universo, assim como a Cobra Canoa, ela vem antes do mundo e carrega todos os conhecimentos. Por onde ela passa, ela vai carregando todos os conhecimentos e distribuindo conhecimentos, abrindo portais, abrindo canais e ligando as pessoas. E aí foi muito louco, porque em Itajaí eu pintei essa Serpente Universo. E aí eu até chamei o pessoal da comunidade, os alunos da comunidade, para preencherem dentro dela, já que ela carrega os conhecimentos, né, por onde ela passa. O ideal seria que as pessoas daquele lugar colocassem seus conhecimentos dentro dela, para que quando ela saísse de lá para um outro lugar, ela levasse Itajaí para outro lugar. E aí os alunos começaram a preencher com o que eles conheciam ali, do lugar deles, da experiência, da vida deles. Na hora que eu fui registrar isso, aconteceu uma coisa muito, muito estranha e muito legal, que eu quero compartilhar com vocês. Eu entendo que tinha uma névoa ali, né?
e que quando a lente de vidro do celular bateu nessa luz do refletor, ele começou a fazer com que a luz se espalhasse. Mas para mim foi como uma mensagem mesmo, de que aquela serpente universo ali tinha aberto alguns canais entre universos. Que aí depois eu tentei filmar, chamei outras pessoas para filmar e tudo. Isso aí eu não via, a gente não via. Só a lente do celular captou, e só nessa filmagem, depois não captou mais nada, assim. Daí eu fui entender que essa serpente universo, ela possivelmente estava ali naquele lugar. Inclusive porque esse lugar tinha ossadas de indígenas com mais de 2.000 anos. Então, 2.000 anos antes daquela cidade ser construída ali, já tinha populações indígenas ali e as ossadas estavam dentro desse museu, que é um museu lá da cidade de Itajaí. Então, eu acho que nesse momento eu estava cumprindo esse meu papel de artista pajé, de interligar os mundos, o mundo indígena ancestral e o mundo daquela cidade de Itajaí. Da mesma forma, quando eu pinto o jaguar, ou a onça, que a gente chama de Yawarete, ou em Baniwa Design, o pajé, Baniwa, o Marley, ele tem 25 estágios de formação. Nesses 25 estágios, que podem durar a vida dele toda, ele começa muito novo, né, criança, a receber o treinamento, e ele vai passar por esses 25 estágios. O último estágio, ele se transforma no que a gente chama de pajé onça. É o último estágio dele. Então, quando eu pinto essas Yawarete pela cidade, eu estou colocando o espírito dos pajés antigos ali também. É uma invocação. Durante todo o processo, é uma invocação desses espíritos antigos, através de imagem. Esse é o meu processo pintar em muros. E a ideia é levar essa onça, esse Yawarete, em todos os lugares que eu for. Então, eu fiz esse em Santa Catarina, eu fiz um agora aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, e a ideia é que esse espírito do pajé onça caminhe por todos os lugares. Demarcando memórias mesmo, né? Demarcando o lugar da memória, do território ancestral. Essa outra aqui é aqui no Rio de Janeiro. Aí, uma das coisas que eu estou falando aqui, né? Existem vários universos, existe um conhecimento dos pajés, existe um treinamento, existe toda uma coisa gigantesca de conhecimento indígena. Mas que a gente trata da mesma forma como trata a arte indígena, como artefato, né, como artesanato, e os conhecimentos indígenas como lendas, como histórias, como mitos. E
E é legal estar com vocês que são professores, porque olha só que interessante. Eu terminei agora de fazer a ilustração para um livro de povos próximo do rio do Juruena, no Centro-Oeste. Todo povo tem a sua gênese, né? A sua história da criação. Né? Os cristãos têm que Deus criou, né, o mundo, a noite, o dia, depois as pessoas, enfim. Todo povo indígena tem uma história. A história desse povo é o seguinte: existia água e existia pequenos peixes. Um dia, um peixe saiu da água. E aí ele saiu da água e aí depois de um tempo, começou a criar pernas, braços e cabeça. Ele se transformou em algumas coisas até se virar humano. Aí eu comentei com uma amiga minha, olha que história interessante, né? Aí ela falou, nada, isso aí, tipo, eu conheço várias histórias indígenas e para mim algumas fazem sentido, mas essa não faz sentido nenhum. Parece que a pessoa, sei lá, ou estava usando o LSD para ver essas coisas, como é que o peixe vai se transformar em homem? Aí eu falei, para mim faz todo sentido. Esse conhecimento antigo foi 200 anos antes do Darwin publicar a teoria da evolução, né, da vida na Terra. Que começou como? Começou com um ser da água, que sai da água, começa a criar pernas, né, cabeça e tudo, e aí nessa evolução chega até o que a gente é hoje. Claro, os indígenas lá desse povo não tem um vocabulário para dizer o que é um ser unicelular, né, para dizer o que é, eles contam o que eles conseguem observar, né, dado o conhecimento deles ali, que é restrito em algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Se o sentido é o mesmo e esse conhecimento é mais antigo do que essa teoria, por que colocar esse conhecimento abaixo? Por que colocar isso como lenda? Talvez a gente é que não esteja entendendo alguma coisa desse processo, né? De repente, é porque a gente aprendeu durante toda a nossa vida que os índios são selvagens, que não entendem as coisas, né? Que não são tão inteligentes assim. Não? Isso é interessante para a gente começar a pensar que tecnologias indígenas a gente usa até hoje, que conhecimentos indígenas a gente usa até hoje, porque imagina como é que um povo consegue transformar uma planta que não era alimento numa planta que é o milho hoje. Né? Que passou por vários processos que os indígenas fizeram para transformar o milho em algo comestível. Que o milho é um alimento indígena de origem da América, né? Das Américas. Que tecnologias a gente usa hoje que é indígena e a gente não sabe, e aí ainda coloca essas histórias como mitos ou lendas. Tá, mas voltando a falar de arte. Quem são essas pessoas? Quem são esses indígenas que estão fazendo arte? E que tipo de arte é essa? Não. Quem são eles? Eu selecionei alguns aqui, alguns amigos meus, para compartilhar com vocês. Tá? Quem são esses artistas pajés? Por mais que eles não se denominem assim, essa é uma coisa que eu estou falando aqui, mas de repente eles nem se denominam assim. Mas eu quero compartilhar o trabalho deles. Esse aqui é o Jaider, ele é lá de Roraima. O trabalho do Jaider ele é bem político e bem com um discurso muito forte, sabe? Eu gosto muito do trabalho dele. Esse aqui é de uma exposição chamada Era uma Vez na Amazônia. Esse é o Isaías Runicuim, que algumas pessoas conhecem como Kaxinauá, lá do Acre.
Os Runicuim, o pessoal do Acre, tem até um coletivo chamado Macu, e eles pintam muito as visões que eles recebem ao usar a medicina deles. Mas não só isso também. Mas então, esse aqui é literalmente a visão do pajé, sabe? A visão que ele recebe desse trânsito entre os universos, entre os mundos. Essa é a Ana, ela é Bacairi. Ela fez isso aqui, são algumas máscaras com seus significados, que eu não sei dizer o que cada um significa, mas cada um também tem, assim, se você separar cada desenho desse, conta uma história, um conhecimento gigante, assim. É lá de Mato Grosso, é do povo Bacairi. Esse é o Ailton. O Ailton, ele é muito conhecido porque ele que defendeu os artigos que existem na nossa Constituição que tratam exclusivamente dos povos indígenas. Então, ele que foi lá, na plenária, ler ou defender, lá na Constituinte, esses artigos. E esse aqui é a visão dele da chegada da invasão pelos portugueses. Mas desculpa perguntar, eu não entendi. Ele foi uma das pessoas que leu depois da Constituição do Chile? Não, ele foi lá defender na votação na Constituinte, na tribuna, isso, na Constituinte. Tem um vídeo dele, coloca assim, Ailton Krenak no YouTube, Ailton Krenak Constituinte, tem esse vídeo da fala dele. Ele na verdade, é um dos maiores teóricos indígenas, né? Eu já li algumas... Ele tem alguns livros publicados, ele é uma pessoa muito importante no mundo indígena e no mundo não indígena também. Essa é lá da Bahia, é a Ariçana. Ela concorreu a um dos maiores prêmios de arte do Brasil, que é o Pipa. Ela e o Jaider estiveram no Pipa. E ela é lá da Bahia, do povo Pataxó. Esse é o Benque. Ele é um pajé. Ele é a Xanica lá do Acre também. Ele é literalmente um pajé, ele tem a formação para ser pajé e ele também faz essa arte que já que a gente não consegue transitar nesse mundo que ele consegue, ele nos compartilha o conhecimento dele. Essa é a Dayara, ela é do povo tucano, do povo Iepamaçã, lá da minha região. Nós somos primos, né, de região, digamos assim, e ela tem um trabalho muito bom também com telas e suportes, mas também com fotografias e intervenções e coisas com corpo. Esse é o Buu, que também é do povo tucano. Ele está no processo de formação de pajé, lá na Colômbia, e ele tem um trabalho com marchentaria, mas também com resgate de danças antigas, danças rituais antigas. Esse aqui, ele está com um grupo que ele formou, esse aqui são máscaras antigas. Quem assistiu o filme O Abraço da Serpente, provavelmente viu alguma dessas roupas aqui, algumas das danças aparecendo no filme. Bom, esses são alguns dos que eu selecionei para vocês, mas tem vários outros artistas com fotografia, com arte de fotografia, com arte em tela, arte urbana, vídeos, esculturas,
acho que todos, com todos os tipos de classificações de arte, com literatura também, com cinema. E aí chega na parte que eu quero mostrar o que eu faço, uma parte do que eu faço, sabe? Eu selecionei aqui alguns trabalhos para contar uma história para vocês. Nesse processo de cura, eu estou numa caminhada que se chama de decolonização, ou também de descolonização, junto com um monte de indígenas e não indígenas que estão pensando isso. Assim, no meu entendimento, a gente precisa da cura, de entender que a gente foi colonizado, que a gente vive numa sociedade extremamente ligada ainda ao nosso colonizador, e que a gente precisa entender primeiro que a gente está sofrendo isso, dessa doença. Entendendo isso, a gente começa a pensar como nos curar. Porque muita gente acha que depois que o Brasil se separou de Portugal, nós somos o Brasil, ok, né? Somos o Brasil, né? Não, a gente está ultra, assim, a nossa educação é colonizada, a gente passa para os nossos alunos a serem colonizados, a gente passa todo um pensamento do colonizador, e a gente precisa se tocar disso, a gente precisa se ligar disso. E aí eu vou contar uma história com alguns trabalhos meus aqui. Eu trabalho muito com arte digital, com vídeos e com tela também, e com áudio. Então, chama História. Vocês reconhecem? Ele é tão corsário que nem foi ele que chegou primeiro no Brasil, né? Colombo passou por aqui antes dele, antes do Colombo, os vikings e os chineses. Eu lhes apresento o nosso herói descobridor. A nossa gênese enquanto brasileiros é ser roubado, né? Invadido. Junto com, claro, com a religião, né? Aqui eu escrevia um Pai Nosso, que foi direcionado no dia 19 de abril para os professores. Tá? Aí que fala assim: Pai Nosso que estás no céu, neste dia 19 de abril, nos livre das professoras e professores que pintam seus alunos com canetinhas hidrocor. Nos livre das escolas que colocam cocadas de papel nas crianças. Pai Nosso que estás no céu, não deixem as professoras ensinarem para as crianças que o Dia do Índio é uma homenagem aos povos originários. Mantenha longe de nós aqueles que repetem as palavras índio, oca, tribo, selvagem, pureza e exótico. Afaste de nós os blu-blu-blu feito com a mão na boca. Senhor, perdoem aqueles que por desconhecimento nos fazem uma imagem estereotipada, mas livre-os do desconhecimento e do preconceito que os fazem acreditar que ainda somos os indígenas de 1500. Amém. Porque quando invade e quando destrói a cultura, né, e acaba com tudo que existe do que nos faz humano, né, que é a nossa língua, que é nossas crenças, que é a nossa cultura, nos homenageiam. Depois que a gente mata os índios, ou mata as onças, ou mata o meio ambiente, a gente cria totens de lembrança, né? Para talvez nos fazer nos sentir melhor, não sei. Não sei. Eu sou Guarani Kaiowá.
Porque não basta eu tomar as terras do Guarani Kaiowá, expulsá-los, matá-los, plantar derrubar todas as árvores dali para plantar cana-de-açúcar, para fazer uma monocultura de açúcar, escravizá-los, os Guarani Kaiowá, para trabalhar naquela plantação de cana-de-açúcar. Não basta isso. Tem que debochar deles ainda, colocando o nome no produto final de Guarani. Porque falar que eu sou Guarani Kaiowá no Facebook é fácil, né? É muito fácil falar que é Guarani Kaiowá e depois comer um bife vindo de uma fazenda que era da terra de Guarani Kaiowá. Ou adoçando o café ou o suco que veio da cana-de-açúcar que matou os Guarani Kaiowá. Acontece que a gente indígena é um teimoso, né? Persistente. Mesmo em meio à violência e aos massacres e tudo, a gente consegue aprender as coisas para nos defender, né? Sem deixar de ser indígena. Então, eu estou aqui falando em português, usando essas roupas, né, usando a tecnologia, e por dentro ainda eu sou Baniwa. E eu estou falando português tão bem, eu acho, tão bem educado, né? Tal qual um lord inglês. Eu sei comer com talheres, né? Eu sei me comportar à mesa ou me comportar em público. E com essa educação misturada à cultura indígena, é que quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Já que nos obrigaram a aprender todas essas coisas, né? É chegada a hora dos indígenas também. Não sei se a palavra seria revidar, talvez seja revidar, né? Com as mesmas armas que nos mataram, que agora é a tecnologia, a arte, o que for necessário. É o índio atual, que continua sendo índio, continua sendo indígena, mas sabe usar também uma câmera, sabe falar, sabe utilizar as ferramentas do colonizador, inclusive como defesa. Nesse sentido de usar as ferramentas, eu e alguns amigos criamos uma rádio que eu quero compartilhar com vocês agora. Chama Rádio Iandê, significa nós, nosso. Na Rádio Iandê, a gente está resumindo agora como antropofagia musical. Porque da mesma forma como algumas pessoas estavam imaginando que chegariam aqui e encontrariam um índio de cocar, pintado, as pessoas acessam a Rádio Iandê achando que vão encontrar músicas de aldeia, não sei o que lá, mas não, assim, até tem música de aldeia, mas também tem indígenas fazendo rock and roll, heavy metal, rap, reggae, pop, samba, pagode, música eletrônica. Só não tem funk ainda. A gente está atrás de algum indígena que cante funk. Mas é isso, eu quero compartilhar com vocês a Rádio Iandê. Foi captura até. Obrigado. Obrigado, Nissa. Se alguém tiver alguma pergunta, tem dois microfones aqui para falar. Então, como você está registrando, é importante falar no microfone. Então, só levantar a mão e eu passo o microfone aqui. Falou que tem? Eu te conheço já, mas
Aí eu tenho muitas perguntas, mas eu acho que uma das que mais que é mais urgente é que tem também uma certa apropriação que você falou o abraço da serpente. E foi lindo, eu adorei o abraço da serpente. E eu tenho seguido muito também o vídeo nas aldeias. Eu teria algumas críticas, mas eu vou fazer diretamente ao Carrelli um dia que eu encontrar com ele. E agora tem o ex-pajé. E ele está criando um pouco de polêmica, né? Porque ele foi classificado como documentário. E eu não sei se você sabe, mas eu queria saber como você se sente em relação a isso. Porque tem também, como eu sou Guarani Kaiowá, né? Que, na verdade, teve o primeiro filme que foi feito pelo Marco Beckers, que é um italiano, e o diretor do ex-pajé era roteirista. E já era um romancezinho, assim, terrível. Só que, ao menos, eles não colocaram que era um documentário, né? Uhum. E tinha também um pouco né, de difundir no mundo a questão do suicídio dos Guarani Kaiowá. Que essa é uma questão gravíssima. Os índios estão se suicidando muito. Porque eles não têm mais a vida deles, né? Desculpe os indígenas, eu falei índios, mas tudo bem. Então, eu queria saber como você se sente sobre isso também, né? Porque o cinema já está, assim, os indígenas estão fazendo cinema e também tem toda essa onda de milhares de documentários sobre os indígenas e tem alguns que são super sérios e tem outros que se apropriam também, né? Uhum. Então, do Abraço da Serpente, vai fazer 3. Eu vou responder logo, depois a gente faz 3, né? Melhor. Do Abraço da Serpente é legal porque aquela personagem que aparece lá, acompanhando o americano, ele é o Mandu, um dos últimos pajés do meu povo que tinha conseguido chegar à 25ª formação. Então, é baseado no livro do Theodor, do alemão, e aí o Theodor acompanha pelo Mandu. É isso. Do ex-pajé, nossa, é complicado, assim, na verdade, acho que eu não vou falar sobre o ex-pajé, eu vou indicar para vocês assistirem um filme chamado Ex-Pajé. Sabe, porque falar dele, nossa, é tão intenso esse filme, tão complexo, sabe? Eu prefiro não responder sobre o ex-pajé. Tá bom? Obrigado. Desculpa. Mais perguntas? Gente, não fiquem tímidos, tá? Apesar do que eu falei aqui, às vezes parecia, não sei, agressivo, eu tô aqui na boa com vocês, tá? Podem perguntar o que vocês quiserem, de verdade, assim. Imagina, eu vindo do Rio Negro, da fronteira do Brasil, com a Colômbia e com a Venezuela, saca? Perguntem, só perguntem, só perguntem. Meu nome é Anitta. Fico sempre muito feliz de poder ver o Denilson falar, ou a Sandra, ou todos esses indígenas que fazem um percurso nada fácil até chegar a essa terra dos Juruá. Sempre muito bom. Mas me pergunto pelo contrário, Denilson, como é que é quando você volta lá para a terra da tua mãe e conta de ser pajé no meio dessa gente toda? Então, fico me perguntando como aquelas artistas que estão lá fazendo seus milênios de arte,
como é que eles recebem esse seu caminhar pelo mundo, assim. Eu acho isso interessante das pessoas saberem também, né? O caminho contrário, quando você volta. Eu posso contar assim que é quase uma volta para mim, né? Eu sempre que posso volto ao Rio Negro. Não é fácil voltar para o Rio Negro, que é muito caro, precisa de economizar bastante. Mas assim, para mim, mês passado foi como uma volta para lá, porque vieram algumas pessoas da minha região e os baniuas, né? Que me conhecem desde quando eu era criança, assim. Então, são pessoas que me conhecem mais do que eu me conheço. E assim, eu não tinha a consciência de como eles me conhecem, inclusive agora eu estando aqui longe deles, sem eles terem comunicação lá, direito das coisas. E eles me perguntaram várias coisas e me dando conselhos, inclusive conselhos quando eles viram o vídeo lá que eu mostrei para vocês da serpente abrindo os portais. Eles me chamam de ralhar lá, né? Eles brigaram muito comigo assim: você está sendo irresponsável, porque isso aqui que você está fazendo com muita irresponsabilidade. Você tem que levar isso aqui mais a sério, porque isso aqui é muito sério. Você está abrindo essas coisas de verdade. Então você tem que, antes de começar isso, você tem que se concentrar, você tem que se alimentar direito, você tem que fazer uma dieta especial, porque senão isso aqui vai muito além do que você está entendendo agora. É muito legal porque eu senti que eles compreendem o papel que eu estou fazendo aqui, mesmo sem eu ter conversado com eles antes, sabe? Eles conseguem entender que o que eu estou fazendo aqui é exatamente essa coisa dessas trocas, né? E de trazer agora, de fazer esse caminho de que antes, se eu recebia a educação salesiana no Rio Negro, agora esses salesianos aqui, que são vocês, têm que receber esse conhecimento também baniua. E é legal porque eles compreendem isso. E eu me senti muito feliz, sabe, disso. De eles não estarem achando isso ruim, assim, mas de estarem dando um apoio. E isso eu achei bom. Boa noite, meu nome é Pedro, eu sou professor de arte. A minha pergunta é até difícil de formular, porque tem tantos atravessamentos anteriores para conseguir formular a pergunta, e aí na tentativa de não ter nenhum descompasso na minha fala, nenhum equívoco, já me desculpando por qualquer equívoco, porque com certeza será equivocado. Eu estou aqui porque eu entendo que preciso ser reeducado, e não estudei pouco, estudei muito. Entendo que todas as minhas formações, os percursos que eu fiz, estão sobrecarregados de equívocos. Entendo também que nós aprendemos a falar, a dialogar melhor sobre as coisas que nos afetam mais diretamente. Eu sei aonde me dói, aonde eu sou apagado, onde eu não me vejo no livro didático, o que eu represento e também não me vejo em vários lugares. Então, eu aprendo a militar mais, e a defender mais, e a conhecer mais sobre aquilo que me afeta diretamente. Quando a gente fala sobre indígenas, povos tradicionais, povos originários, enfim, parece que nós tornamos isso, eu estou falando da minha prática, e tentando ressignificar a minha prática. E aí, estou contextualizando a minha pergunta. Eu entendo que, de alguma forma, eu estou criando quase um objeto de pesquisa sobre o qual eu vou estudar, e aí isso eu vou levar como objeto de pesquisa, não como um ser humano que eu preciso apresentar, que tem sua cultura, seu povo, sua formação, enfim, tudo que lhe é pertinente. E aí, não sendo no meu lugar de fala, né, como indígena, porque não sou, enfim... De repente né? De repente. Então, de repente sou mesmo. Meu pai tem nome super indígena. Mas eu digo inclusive porque indígena significa aquele que pertence ao lugar, né? Entendi. Aquele original do lugar. Então...
Teoricamente, todo mundo... pois é. O Eduardo Ribeiro de Castro já defendeu isso. Sim. Mas então vou tentar tornar mais objetivo você ver a pergunta. Queria saber como foi a sua educação. É impossível reproduzir qualquer tipo de semelhança. Eu sou daimista, sou da Igreja de Santo Daime aqui no Rio de Janeiro, tenho uma vivência religiosa com indígenas do Acre, da região amazônica, muito forte. É o mais perto que eu vou chegar. E de ter ido ao Acre já algumas vezes, o mais perto que eu vou chegar. E essas vivências tento levar como sensibilização para os meus alunos. Mas como foi a sua educação? Para ver como seria o meu deseducar, ou reeducar, sei lá, alguma coisa assim. Assim, eu tenho alguns vídeos no YouTube, que eu gravo algumas coisas também, até para responder algumas perguntas que as pessoas não têm vergonha de perguntar às vezes, né? Mas assim, logo na infância eu fui deixado no colégio salesiano, junto com outras crianças. Então minha educação transitava nesses dois espaços, tanto de aldeia quanto salesiano. Então se eu falo bem português hoje, né, se eu conseguir ir para a universidade, se deve em parte por essa educação salesiana. E se hoje eu tenho tanta mágoa, se deve a essa educação salesiana também. Mas é legal porque, como era criança, né, ficava 6 meses lá no colégio e ia para a aldeia, que era o lugar mais feliz do mundo, assim, né? Então, minha educação formal, digamos assim, é salesiana. E minha educação de vida é baniwa. É isso. Então, a segunda, assim, dos baniwas são o quê? São mais de 100 anos de contato. Ó. Assim, tem muita coisa na internet, cara, dos baniwas, porque que assim, tem muitos vídeos, inclusive, de antropólogos, que é basicamente aquilo mesmo, assim, eu participei dos rituais de iniciação, né, do meu povo. Eu aprendi o que significa ser um homem baniwa, a ética baniwa, né? Como viver dentro do mundo sendo uma pessoa baniwa. Então, tudo que eu aprendi e o modo como eu sou hoje é o modo baniwa de ser, sabe? Se vocês tiverem a chance de conhecer um outro baniwa, vocês vão perceber que é mais ou menos isso, assim. E dentro disso é tudo mesmo, é como ser baniwa, do que se alimentar, de como pensar, de como agir, de como ser tudo, né? Inclusive de como formular as coisas antes de falar, assim, não tem como explicar, assim, o que é ser baniwa. Bom, boa noite. Eu sou Suzane, sou professora de arte. Na verdade, ouvindo você falar nas suas reflexões, na luta, que todo mundo tem a sua luta, né? Eu queria mais fazer uma reflexão, não tanto uma pergunta, porque eu acho que o momento que vocês, que os indígenas passaram na colonização, essa destruição da cultura em massa, querer apagar, o querer tornar invisível, tornar fantasma, o que for, eu acho que também vai estar para acontecer de um modo geral, e eu já estou falando quase que uma bola de cristal, mas, né, não assim, mas no intuitivo, com todo o povo brasileiro, não só com os indígenas, que já aprenderam a usar a ferramenta do colonizador contra o colonizador. Mas para mim é o que vai acontecer com todos indígenas ou afrodescendentes, com o povo brasileiro em geral. Que eu tenho uma coisa que eu falo já há bastante tempo, que é assim:
domina a escola que você domina a sociedade. E os indígenas, eles têm um grande exemplo de superar a força colonizadora, porque eles mantiveram a cultura, a escola, né? Apesar de ter que ter leis, apesar de toda a luta, apesar de tudo mais, vocês conseguiram, de uma forma, não sei se ainda muito básica, mas vocês conseguiram, né, ter o direito, o próprio ensinamento do próprio povo. E isso me preocupa, porque isso vai ser generalizado. Eu não queria me misturar com política, essas coisas todas, mas é o que vai acontecer. Quando as OS todas entrarem nas escolas, nas redes públicas, tanto municipal, estadual e tudo mais, são todas multinacionais. Então, eu organizei isso na minha cabeça, que é uma nova expansão marítima, né? Só que agora a gente, em vez de virar colônia de Portugal, a gente vai virar colônia universal. Então, resumindo, que é só uma reflexão que deu partida na sua fala aqui, a gente está vivendo, e eu acho que a gente vai começar a sentir na pele, exatamente, com mais ênfase, todo o processo que vocês já tiveram e que, de certa forma, né, e ainda bem, vocês podem demonstrar como fazer, né? Que a primeira coisa é acreditar no quem a gente é, respeitar quem nós somos, não ficar com essa questão cultural de que tudo, desde a colônia, né, tudo que é de fora é melhor do que é o público. Que a gente vai perder tudo que é público, porque, infelizmente, desde a época da colonização, a escola religiosa era melhor. Quando não era melhor a religiosa, o estrangeiro era melhor e tudo mais. Então, eu só queria colocar, não sei, tá? Porque foi um pensamento que despertou como indígena, pertencente da terra, que professora, né? Que a maioria aqui deve ser professor, e o ser professor quer dizer que acredita no seu povo, que acredita na humanidade, acredita no poder caminhar para o desenvolvimento de um ser mais integral. Era só uma reflexão. Obrigada. Tá? Por isso que logo no início eu falei que era legal estar aqui com professores, porque eu acho que é nesse ponto que a gente tem que começar, né? Não sei se vocês dão aula para crianças, mas eu acho que são as crianças com os professores na escola que vão começar a repensar uma outra coisa, que os adultos não vão pensar muito não, assim. Oi, meu nome é Carolina, eu sou professora de crianças entre 8 e 9 anos de idade, e eu conheci a Amazônia já. E sobrevoando a Amazônia, eu fiquei muito impressionada com o que eu via de cima do avião, né, do desmatamento, né, que era claro, o desmatamento que tem dentro da floresta. E quando chegou a época de Dia do Índio, né, como eles chamam, aí a minha coordenadora falou assim, não, tem que fazer alguma coisa para lembrar o Dia do Índio. Eu falei, tá. E aí eu fiz totalmente o contrário do que todo mundo fez. Né, eu trabalhei com as crianças, a questão da terra indígena, conversando muito com eles, né? E eu falei, gente, como é que eu vou chegar nessas crianças de 8, 9 anos que eles entendam que o índio não é um cocar na cabeça, né? Pintar a cara, né? E conversando com eles, mostrando imagens da floresta. Então, mostrei, assim, conflitos dos índios pela terra. Tem até uma foto de uma mãe com um bebê no colo. Tem uns policiais que invadiam a terra. Eu conheço essa foto. Mostrei várias fotos. Conheço essa foto e essa moça. Mostrei fotos, mostrei a terra, mostrei várias coisas, né? E depois pedi que eles desenhassem. Tem formação em pedagogia e em artes. E um aluno desenhou um índio chorando um rio de sangue. Então, assim, eu consegui que ele entendesse o que significava aquilo. Aí a gente fez um mural, eu não tirei foto, devolvi os desenhos lá para casa. E a coordenadora veio, olhou e falou assim, nossa, eu trabalho há muitos anos, é a primeira vez que eu vejo um trabalho desse sobre índio. Ela nunca tinha visto.
Mas você é uma das pouquíssimas pessoas que fazem isso. Como professora, né? Então, Que assim, às onde vezes... está a resistência do professor, né? O que acontece? Será que ele não sabe? Ou ele não quer? Ou ele tem medo? Aí eu não sei responder. Que passa, né? Assim, eu vou em algumas escolas, às vezes, quando tenho tempo, para conversar com alunos. E aí, o primeiro exercício que eu faço com os alunos é, cada um com uma folha de papel e canetinhas e lápis e, sei lá, giz de cera, desenhar uma árvore, uma fruta e uma casa. E aí é impressionante, né? Como é que são as coisas? É impressionante, eu não estou nem falando de questão indígena, não. É impressionante como a gente vê muita maçã, uva, né? E as casas com formato assim, tipo, sei lá, holandês e tudo. E aí a gente sai, olha pela janela. Né? Que planta que você vê aí fora? Né? Que plantas que vocês veem no trajeto da casa de vocês ou onde vocês andam? Né? Que tipo de casas vocês veem? Que tipo de ambientes vocês veem onde vocês vivem? Né? O sintoma da colonização é isso, né? É que a gente está vivendo no lugar, mas não consegue enxergar as coisas. Né? A gente só consegue enxergar um imaginário criado ainda, sabe? Algumas crianças, sei lá, eu acho que nunca nem viram um pé de uva. Ou um pé de morango, não sei, talvez na televisão, mas nunca ao vivo, sabe? Mas elas têm aquele imaginário do que é uma macieira. Né? Aí fazem uma mangueira com maçãs. Eu proponho, se vocês dão aula para crianças, assim, que façam esse teste para ver qual é o imaginário que essa criança tem. Né? Se é o que ela vive ou o que ela imagina que vive. É isso. Quem mais? Perguntem, gente. Vai perguntar qualquer coisa. Qualquer coisa. Oi, boa noite. Meu nome é Jefferson, eu sou cameraman. Vou filmar você. Enfim. Eu queria perguntar para você qual é a língua baniwa e eu queria saber se ela é a sua língua mãe. E junto com essa pergunta, acho que talvez junto com a pergunta que o amigo aqui fez anteriormente, como que é essa inserção no mundo capitalista, nesse mundo formal assim que a gente vive, e qual é essa dificuldade assim da língua, da questão assim da expressão e tal, e até mesmo para você tipo adquirir esse conhecimento todo ocidental, né? Porque a gente está falando assim do português, que assim internacionalmente o português é uma língua que já é marginal, né? Uhum. E assim, tipo assim, você ainda é marginal dentro desse contexto internacional marginalizado. Então eu queria saber de você assim, qual é a língua baniwa, se ela é a sua língua mãe, e sobre como é que é essa inserção nesse contexto do mundo formal. Tá. Sim, a língua baniwa é a primeira língua. Língua baniwa e língua nhangatu, que eu falo mais, um pouco de tucano, para comunicar com os tucanos. Além disso, português, claro. Tem uma coisa que eu aprendi aqui com alguns amigos negros, que eles falam assim, tipo, tem uma frase que é muito sacana, que é tipo, pra gente ser igual tem que ser 3 vezes melhor, sabe? Eu conheci essa frase de um outro jeito, mas tem o mesmo sentido. Então, sempre me falavam que para conseguir estar na universidade, por exemplo, eu tinha que saber mais que todo mundo, assim. Então, é uma coisa que não sei, não é com todos os indígenas, claro, mas comigo me deu bastante, inclusive pela mágoa, bastante motivação para aprender, inclusive o português bem e tudo, e outras coisas.
Mas, assim, essa inserção, ela é bem violenta, né, de várias maneiras, assim. Imagina se já é violento para um menino que mora numa comunidade para ir para a escola ou para ir para a praia, sabe, que é um lugar público. Imagina para alguém que não se sente pertencente a esse mundo daqui, né? Que eu estou vivendo já há algum tempo aqui e eu ainda não me sinto que pertenço a isso aqui, sabe? Isso aqui para mim ainda é muito alienígena, muito estranho, não faz parte assim das coisas, porque eu vejo onde eu ando, eu vejo muitas coisas que não fazem sentido. E aí eu ouço outras coisas que fazem menos sentido ainda, sabe? Do tipo da gente fazer 1000 associações e ONGs para, sei lá, doar alimentos para a África, sabe? Mas a gente não doa alimentos para as crianças que vivem aqui no bairro onde a gente mora, sabe? Como é que a gente tem mais empatia com o que está longe do que com o que está perto? E daí eu entendo que é aquela coisa da nota de dinheiro. É mais fácil você sentir simpatia por alguma coisa que não te afeta diretamente ali, que está muito longe, sabe? Que aí você se sente ajudando mais, sabe? Do que aquilo que está perto. E a cultura indígena não tem isso, né? Tipo, se um baniwa está passando por dificuldades, assim, outros baniwas vão lá e ajudam ele, sabe? Dão um apoio. Assim, não é porque eu estou aqui que eu estou fora do mundo baniwa. Ou mesmo estando ali perto, eu seria... estaria desamparado, não sei. Essa empatia, ela é global, não sei, pode falar. E aqui eu não vejo isso, né? Aqui as pessoas se importam mais com o que está longe, porque talvez não os afete tanto. Mas é isso, assim, eu aprendi tudo o que eu pude aprender, eu aprendi, e tudo que eu puder aprender, eu vou aprender bem, para fazer, inclusive isso faz parte da ética baniwa, de que se você se propõe a aprender, se você se propõe a fazer, você tem que fazer o melhor possível, assim, sabe? Amiga. Oi, meu nome é Ana, eu sou professora de artes. Então, tenho 2 perguntas. Como é que você foi parar no Colégio Salesiano? E a outra pergunta era assim, que você destacasse assim, tipo 5 itens assim, dessas gafes para eu poder cometer curas com os meus alunos, né? Não desenhe maçã. Para de colocar listrinhas no rosto e dizer que é índio, sabe? Que você me desse uma ideia assim, de mais coisas que eu não devo fazer. Tá. Em relação ao salesiano é mais fácil, assim, não era uma opção. Os padres iam e pegavam as crianças e levavam para lá. Ainda até 1990 você não podia falar a sua língua. Tinha que falar português, porque língua de índio é selvagem, não é, né? Que é o resquício daquela coisa de integrar para não entregar, tem que tornar um povo brasileiro único, com uma única língua, uma única cultura, né? A cultura americana, não brasileira, né? Gafes, nossa, assim, a questão das pinturas no rosto é muito interessante, assim, porque
Uma pintura no rosto, ela diz quem você é enquanto ser humano, sabe? Uma pintura no corpo, ela diz quem você é. Então, é como um RG, não, é muito mais como um RG. Uma pintura no rosto vai dizer se você é casado, se você é solteiro, se você tem filhos, se você está grávida, se você é virgem, se você está fora de casa, sabe? Então, quando se faz uma pintura no rosto, você não está colocando um blush, nem um batom. Você está dizendo assim, essa pessoa que sou eu, sabe? Essa pessoa sou eu. E todo esse conhecimento né, que a gente tinha de como nos identificar foi estereotipado por uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum além de estereotipar. Essa coisa do bubu, né? É uma coisa muito estranha. Dos alimentos é legal a gente falar, né, também, sabe? Para não colocar, por exemplo, que no comercial do Agropop que o colonizador descobriu a batata. A batata era usada pelos índios da América do Sul por centenas de anos antes do Cabral chegar aqui. Eu acho que conhecer essas coisas, né, que são de essência indígena no nosso mundo atual, faz com que a gente se sinta com mais empatia, inclusive que a gente se conheça também, né, enquanto ser, enquanto ser social, enquanto um ser vivo, né? Então, dos alimentos, da nossa língua. A gente fala tantas palavras indígenas, a gente não tem a mínima noção nem do que significa, sabe? Todas as praias, todas não, mas né, Ipanema, Copacabana, Guanabara, Icaraí, Niterói, sabe? Tantas palavras indígenas que a gente pode trabalhar em sala de aula, né? Há hábitos, né, de dormir na rede, sabe? Enfim, são tantas coisas assim que a gente pode usar em sala de aula para tentar fazer com que as crianças abram os olhos para essas coisas que elas não percebem. Se a gente não falar para elas, se a gente também não parar para pensar assim, né, poxa, né, não, isso aqui, né, porque a gente faz também no automático, a gente não se toca, a gente perdeu a conexão. Em algum momento da nossa história, a gente perde a conexão com o que a gente é, e aí só vive. Sim, tantas coisas, né? Muitas coisas. Também. Também. Tem uma coisa, por exemplo, que, fora do bububu, uma coisa que me incomoda bastante, que é assim, nem todo índio usa arco e flecha. Nem todo índio usa arco e flecha. Nem todo índio é igual. Os índios do Nordeste são de pele mais escura. Os índios do Sul são de pele mais clara. Os índios do Norte são de pele mais caramelo, sabe? Não que seja exatamente isso, mas são diferentes, sabe? Os povos são diferentes, as línguas são diferentes. Nem, assim, os indígenas não falam, todo mundo fala tupi. Sim, tinham indígenas que andavam nus e tinha indígenas que usavam roupas, né? Se você vê lá o pessoal do Acre, eles usam um algodão lá que eles têm lá, que fazem umas mantas belíssimas assim. Os baniwas usam Nossa, eu recebi agora um primo meu, foi convidado para ir no Museu da França para ver algumas peças que foram tiradas de baniwas 200 anos atrás. E aí lá ele mandou uma foto de um tipo de vestido que as mulheres usavam, feito de tururi. Tururi é a casca de uma árvore. Então os baniwas usavam essa roupa antes, assim, não andavam nus. Porque até imagina, né? No Cerrado, talvez, andar nu não fosse um problema. No Nordeste, não sei também, andar nu não fosse... Imagina andar no meio da selva amazônica nu.
Assim, o tipo de tanto bicho, de espinho que tem, não seria legal, né? Assim, existiam indígenas que andavam nus e outros não, usavam roupas, sabe? É isso. Ô, Denilson, boa noite. Eu queria te perguntar, aqui, Claro. eu queria te perguntar, dentro dessa questão do material que você apresentou para a gente hoje, se existe uma preocupação de vocês em pensar em como esse conhecimento vai ser espalhado nas escolas. Porque, por exemplo, você falou que você vai palestrar em algumas escolas, mas você é num país com esse tamanho todo, assim. Então, vocês, enquanto povos, pensam, sei lá, em como compartilhar, em como formar educadores para, de repente, sei lá, fazer uma ponte entre esse conhecimento? Vocês acham que essa é uma questão que só pode ser feita por vocês? Como é que, por exemplo, esses artistas que você apresentou e você mesmo circulariam nessas escolas? Né? Porque o risco do conteúdo ser distorcido no nosso atual estágio de desconexão é muito grande. Uhum. Né? Então, como é que isso não seria lido a partir, inclusive, de uma ótica nossa? Sabe? Fico pensando muito nisso. Uhum. O ideal é que sempre quem fale é o indígena, é o negro, o que representa aquela cultura em si, né? Que ninguém fale por ninguém. Né? Assim como um homem não pode falar sobre os problemas que uma mulher, né, sofre, né? Eu estava vendo agora desse caso da Rússia, uns caras falando nos comentários, tipo, querendo falar como se fossem mulheres dando 1000 desculpas sobre uma coisa que não faz o menor sentido, assim. Sabe? Que só uma mulher sabe o que é aquilo, que sente aquilo, né? Da mesma forma como só um negro sente o que é ser negro, só um indígena sente o que é ser indígena. Assim, todos esses artistas que eu coloquei aí, você viu que eu coloquei de vários lugares do Brasil. Tem outros também, tem outros, em outros lugares do Brasil. Todos eles vão em escolas, se convidados. Alguns deles transitam pelo Brasil todo. O Jaider estava aqui, passou um tempão aqui no Rio de Janeiro, sabe, ele é lá de Roraima. Outros indígenas também vão em escola. Assim, no Rio de Janeiro, estamos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro são 18 mil indígenas vivendo no Rio de Janeiro declarados. Segundo o IBGE, 18 mil indígenas. Então, não vai ser difícil encontrar um indígena no Rio de Janeiro para ir na escola. Assim. Não. Sobre conteúdo de arte? Exato. Para falar exatamente de arte, tem outras pessoas. Aqui no Rio de Janeiro tem a Sandra, tem a Salissa, tem eu, tem uns meninos de Guarani de cinema, que fazem cinema. Tem várias pessoas, assim, no Rio de Janeiro que podem falar sobre arte. Esses 3 guaranis que estão aqui, que fazem cinema, nossa, assim, estão fazendo um cinema que a gente chama de cinema indígena, assim, que é muito diferente do que a gente conhece como linguagem cinematográfica. Então, eles têm uma bagagem, um conhecimento sobre audiovisual muito grande, assim. A Sandra foi curadora Sandra Guarani, ela foi curadora da exposição de Aguataporã que teve no mar. Então, ela também tem um conhecimento muito grande, assim. Tem outras pessoas também aqui no Rio de Janeiro que podem, assim. Qualquer coisa, lógico, vocês talvez não conheçam essas pessoas, mas tem meu e-mail, tem meu contato aí e podem mandar, perguntar, queria levar algum, eu posso indicar, eu posso falar para os meus amigos aí, vocês querem ir lá falar, entendeu? O bom que a gente, que enquanto indígena, a gente cria essa rede, né, que vai linkando as pessoas aí. E aí, mais alguma pergunta, gente? Pergunte. Não, essa é mais específica. Como vocês, Baniuá, concebem o tempo?
Nossa, essa é pesada. densa. Pois é, eu posso escrever sobre, e a gente pode falar por e-mail, mas Tá, melhor. eu trabalho sobre concepções de tempo Uhum. não ocidentais. É melhor sentar com um café, umas torradas e conversar mais, porque aqui é muito denso isso. Tá bom? Oi, Denilson. Eu sou a Nina. Queria te perguntar, voltando mais para dentro da temática da arte, se você poderia falar um pouquinho sobre essa relação entre as artes mais, entre aspas, tradicionais e essa arte contemporânea que você e esses outros artistas vêm fazendo, especialmente pensando quando você estava falando agora sobre a pintura corporal, né, do que eu entendo que também as outras formas visuais e expressivas indígenas têm significados e funções e capacidades de provocar, seja no corpo, seja no objeto, seja no mundo em que esse objeto age, através do ritual, através da forma como aquele objeto é produzido, né? São coisas muito densas, objetos com muito poder, né? Objetos que agem mesmo na realidade indígena como se fossem pessoas, né? Seres com vida. E aí, como é que fica todo esse poder desses grafismos, dessas formas visuais, quando você traz para essa forma contemporânea de arte, que circula de uma forma menos controlada, né? Vira uma coisa mais desse mundo da arte ocidental, que é separado desse cotidiano, todo ritual, todo controlado e pensado pela comunidade indígena. Assim, como é que você trabalha essa transição das imagens, dos grafismos, para usar nos seus trabalhos? Uhum. Assim, eu não posso falar sobre os outros artistas, mas eu, desde sempre, me preocupei muito em não usar algumas coisas. Primeiro por respeito, porque acho que algumas coisas não devem ser compartilhadas mesmo. E depois, por serem coisas tão poderosas que eu não sei se nesse mundo aqui fora seria controlável, sabe? Eu teria controle sobre isso, né? Tipo a Serpente Universo lá, que abriu aquelas coisas que eu não sei. Eu deixei lá, né? Ela ficou lá. Ela ficou viva lá. E eu saí de lá, não sei o que está acontecendo lá, sabe? Dos Banils, por exemplo, tem os cestos que tem as sílabas gráficas, que a gente chama, né? Os grafismos. E cada grafismo daquilo tem um significado e tem um poder ali, sabe? O tipiti, você não pode colocar o braço dentro, nem a cabeça, porque ele representa uma serpente, e aí pode te fazer mal. Tem coisas que a gente tem que tomar cuidado. Então, quando eu escolho alguns símbolos ou algumas coisas de grafismo ou de palavras, né, ou de sons, eu penso muito em como que isso vai viver depois, né? Como que isso vai agir depois, assim, para não, porque imagina se eu uso um grafismo de poder muito grande e uma pessoa compra isso e leva para casa dele, sabe? Imagina ele levar a jaguareté para casa, para dentro da casa, sabe? A jaguareté ela só funciona em espaço aberto, assim, sabe? Ela não funciona dentro de casa ou dentro de um espaço fechado, porque ela é livre, ela é o universo, né? A cobra também é o universo. E a cobra se coloca por fora da malota, por fora da casa, né? Para proteger a casa. Então ela afasta o que está ali, os espíritos que podem ser vários espíritos de veneno, de doenças, ela repele aquilo ali. Então, ela não é colocada dentro de casa. Então, eu tenho que pensar isso antes, sabe? Eu não vou pintar
uma serpente universo para alguém levar para sua casa, que isso pode causar uma coisa muito ruim, assim, não controlável, né? Então eu tenho essa preocupação durante o meu processo. E assim, o meu processo, além do técnico e do físico, é muito de pensar antes, né? De refletir antes mesmo. Eu estou aqui lembrando como é que eu faço as coisas, algumas coisas não vêm racionalmente, sabe? Algumas coisas vêm de sonhos, de coisas assim, porque eu atraio essas coisas, né? E elas me aparecem. Mas é claro, tem que ter um cuidado com isso. Não é simplesmente uma pintura, não é simplesmente um grafismo. É uma invocação de algo maior, de alguma coisa que vive nesses mundos que a gente não consegue ver, nesses mundos que o cristianismo nos vendou, infelizmente. É interessante ouvir você dizendo que tem todos esses cuidados, né, diante de tantas pessoas que nem são indígenas e acham que podem usar tudo. Nem você pode usar todas as coisas porque tem esse conhecimento. Eu lembro da confusão que teve com a... Pode falar de marca? Com as sandálias havaianas. As havaianas, eles imprimiram uma coleção de chinelos uns grafismos que eram da cerimônia do Quarupi. O Quarupi é uma cerimônia religiosa dos povos do Xingu de cunho fúnebre. E aí, claro, a gente ficou super revoltado e criamos todo um movimento e tudo. A Havaianas teve que pedir desculpa e retirar a coleção de circulação e tudo, e sofreu processo, enfim. Essa é uma preocupação que quem está de fora não sabe. A mesma coisa do grafismo, assim, no rosto ou no corpo. E é por isso também que a gente precisa estar ensinando, né? Essa troca, esse repasse do pajé artista para cá, de ensinar essas coisas, que não é só isso que a gente vive aqui, né? O universo é muito mais do que o chão e paredes e concreto, sabe? Oi, boa noite. Oi. Meu nome é Patrícia, eu sou professora de artes também, minha mão já diz tudo, que eu vim manchada hoje. Eu apliquei um trabalho com as crianças da minha escola do 3º ano, em cima de um livro chamado Livro das Árvores, de indígenas Ticuna. Ticuna, eu conheço. E são desenhos feitos de árvores, né, ali próximas à região onde esses indígenas habitam, que é nas margens do rio Solimões. E aí eu fiquei um longo tempo trabalhando com essas árvores, eu apresentei o livro, apresentei a diversidade das espécies, né, de árvores através de fotografias, porque na nossa escola só temos 2 e são amendoeiras, então são iguais. Então eu levei várias árvores diferentes em fotografia. Desenhamos árvores imaginárias que eles criaram. E ficamos, eu acredito que umas 3 semanas nessas árvores, porque eu só tenho um tempo de 50 minutos por semana para cada turma. Então, não dá para fazer milagre, demorou bastante. E foi impressionante a capacidade de criação deles. Hoje eu apliquei um outro trabalho em cima de lendas indígenas com essas mesmas turmas, e eles esqueceram as árvores que eles criaram e reproduziram aquela árvore que todo mundo faz desde sempre. Então, eu acredito que assim, o professor de artes é uma luta diária, né, de desconstrução do que ele já vem ao longo da trajetória deles. E eu queria te perguntar como é a questão do processo de criação nas tribos. Se vocês seguem também uma padronização de grafismo ou se tem esse espaço aberto à criação. Se vocês também enfrentam essa questão do estereótipo dentro da cultura, é claro, de vocês, que é completamente diferente,
E eu queria que você falasse essa questão da criação mesmo, por parte não só das crianças, quanto dos adultos também. Por muito tempo, ou até agora, 2018, né, dia 21 de junho até hoje, nesse horário, assim, muitas pessoas ainda ficam falando que os povos indígenas são povos de cultura oral. Os povos indígenas são de cultura oral, né? Que a gente entende que a cultura escrita só é o que a gente entende, né, como cultura escrita, não entende outro. Mas as populações indígenas, ela tem uma escrita, assim, sabe? Assim como os fenícios e os egípcios tinham uma escrita que não era o A, B, C, D, nem o 1, 2, 3, 4, né? Tem escrita. Os povos indígenas não são de cultura oral só, sabe? Talvez eles não escrevessem as palavras da forma como a gente escreve. Mas, então, para o povo Baniwa, tem vários grafismos, assim, que têm seus significados. Então, isso é meio que obrigatório você saber. Então, essa escrita Baniwa, através dos desenhos, você tem que saber. Até para você identificar coisas, tipo, no Rio Negro tem umas pedras no meio do rio que tem uns desenhos, chama petroglifos, e eles têm seus significados lá, que você tem que aprender, né? Se tem, sei lá, um perigo à frente, se tem uma cachoeira, se o lago ali é bom de pescar, vai ter um símbolo ali te dizendo isso. Ao mesmo tempo, é possível sim fazer criação, criar coisas, sabe? Esse processo dos povos do Acre, por exemplo, que tem nos povos do Rio Negro também. Vou colocar esse aqui do Isaías. Isso aqui é totalmente criativo. Ele não aprendeu isso aqui dentro da cultura dele, essa forma de fazer, nem essas cores, nem esses formatos. Isso aqui é ele enquanto ser se expressando. Então, a criatividade, o criar, também é estimulado. Para os Baniwas também, assim, tem as cestarias que você tem que aprender a tecer, os cestos, você aprende a tecer, a fazer a trama e tudo, mas você pode criar novos grafismos, novos tecidos ali, novas tramas. Então, não tem assim... O estereótipo que você fala em relação ao artista, ou não? Não, eu digo assim, com relação ao criar da criança, que é sempre com um embasamento no que a família reproduz desde sempre, sem uma justificativa. Só reproduz porque... Não. Logo no início, antes de passar... Os Baniwas, logo no início, antes de passar pela iniciação, as avós, as mães, elas já tá com a criança ali e já fala assim, ó, meu filho, ou meu neto, isso aqui, esse símbolo aqui, nesse vaso aqui, tá na nossa família há muito tempo, isso aqui significa isso, da história tal, nosso clã é esse, tem os desenhos do nosso clã são esses, o desenho dos clãs que a gente pode se casar são esses, a gente vai trocando essas coisas, os alimentos que o Nhampiricul deu para a gente são esses aqui. Esse é o tipo de pimenta que o nosso clã recebeu do Nhampiricul. Nhampiricul é o criador do Nhampiricul. Então, nesse processo todo de conhecer as coisas do povo Baniwa, se conhece também a arte Baniwa. Não. É porque eu vejo que as nossas crianças, eu digo assim, nossas generalizando por todas que já passaram pelo meu convívio, né? Elas têm uma resistência muito grande ao criar. Elas gostam de reproduzir o que já está pronto. E eu partia a pergunta através dessa questão, dessa dificuldade que elas têm de aceitar o novo e de criar, de dar asas à imaginação. É estímulo, né? É estímulo. E aí, quando elas encontram com a Patrícia, elas falam assim, é questão de estímulo mesmo. As crianças hoje não são estimuladas a criar, são estimuladas a reproduzir só.
A moça já está com o braço... Boa noite, eu sou Cida, intérprete de Libras. Bem, então uma perguntinha que está me incomodando desde o começo, e você falou que a gente podia perguntar sobre tudo. Eu queria saber sobre a sua descolonização religiosa, porque nós, como negros, passamos isso, e aí eu fiquei pensando nessa sua situação, como fazer essa descolonização, porque tem todo um processo de culpa, que a gente sabe que a religião traz muito isso, de endemonização e todas as outras questões envolvidas. E são dois polos, né? E polos mesmo. E como que foi isso e como é isso ainda hoje para você, porque tudo continua vivo. Enfim, citando a Bíblia, tem uma coisa que é assim, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É mais ou menos isso, sabe? Eu acho que meu processo foi muito quando eu saí do Rio Negro para ir para Manaus para trabalhar no movimento indígena, e aí olhando de fora, né, eu consegui ver onde que eu estava infectado ali, sabe? De como que eu mesmo, enquanto Baniwa, e outros jovens de Baniwa, inconscientemente estavam rejeitando ser Baniwa, sabe? Por medo, principalmente pela baixa autoestima, porque a primeira coisa que a religião faz é acabar com a sua autoestima para te dar uma salvação, sabe? Quando eu comecei a entender isso, assim, aí eu comecei a pensar como procurar a cura disso, assim. Mas, ainda estou nesse processo. Eu acho que assim, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu acho que eu posso fazer mais com que eu tendo consciência, né, do quão colonizado e do quão infectado eu estou com essa colonização, eu consigo, pelo menos agora, encaminhar meus filhos, meus sobrinhos, sabe? Essas pessoas mais novas que ainda têm salvação, né, usando a religião de novo, né, que ainda podem podem crescer com uma autoestima melhor do que a minha ou melhor do que as pessoas da minha geração, sabe? Oi, boa noite. Meu nome é Paulo. Eu queria te perguntar, mais ou menos o que a colega ali perguntou, e você meio que respondeu já o que eu ia perguntar. Eu pensei nisso desde que você mostrou a pintura ali do Isaías, né? Que a gente tem sempre aquela ideia do desenho indígena, o geometrismo, né? Aí eu ia te perguntar, isso aí também é um estereótipo dos povos indígenas ou não? Ou existem povos que saem um pouco daquele geometrismo que a gente vê como parece uma tendência, né, da linguagem artística dos povos? É um estereótipo, assim. Se você digitar no Google petroglifos do Rio Negro, você vai ver que tem várias formas humanoides, tem uns desenhos muito complexos, assim, que fogem do círculo, do triângulo e do quadrado e da linha reta, né? Mas isso é legal de você falar, que me dá a chance de falar uma outra coisa, que quando eu me apresento como artista indígena, né, ou quando ouvem falar do eu artista indígena, porque, né, isso já é horrível, né, porque eu tenho que estar linkado a ser indígena, não só artista, né? Tem que ser artista indígena, né? Ninguém fala o artista branco, o artista negro, é o artista indígena. E aí, quando as pessoas ouvem isso, já pensam numa coisa assim, então ele pinta, né, com tintas naturais, né, com urucum, com carvão e tudo. E não necessariamente assim. Tipo, eu posso pintar com carvão, com urucum e tudo, mas não necessariamente eu
faria isso. Eu trabalho com vídeo também, né? Com computador, né? Com arte digital. São alguns estereótipos. E isso do grafismo com formas geométricas é um estereótipo, sim, porque é muito baseado no que a gente entende como arte também indígena, né? Que é muito da cestaria e da cerâmica, né? Que aí se usa muito. Da cestaria, principalmente, que são tramas de linhas retas que se cruzam, né? Criam muitas formas geométricas. Então, sim, é um estereótipo. Tem a arte indígena ancestral que vai além do que é geométrico.